Olá, tudo bom? Aqui é Marcelo Neves, da Nelox e do Programa de Certificação em Análise de Negócios CEBAP Master. A estratégia que eu trago aqui hoje, ela faz todo sentido somente depois que você executa ela. É bem interessante. E essa estratégia, ela toca no calcanhar de Aquiles nosso. Porque, de uma forma em geral, as pessoas fogem um pouco da leitura, né? Elas não gostam muito de ler. E a dica de hoje, a estratégia de hoje é sobre leitura. E a dica é a seguinte: leia o Baboque 3 vezes. 3. Não falei nenhuma, nem duas, nem... Eu falei 3 vezes. Nenhuma nem duas. São 3 vezes. Por que isso? Por que essas 3 vezes? Né? Por que ler o Baboque todas essas vezes? Eu acredito que você já leu um livro em que você precisou lê-lo mais de uma vez. Já aconteceu isso com você? O que aconteceu? Na primeira leitura, você tem o primeiro contato com aquele assunto e muitas das vezes, na segunda leitura, você acaba se apercebendo de certos assuntos que você não conseguiu identificar na primeira leitura. Isso acontece direto. Por que isso acontece? Porque quando nós lemos algo pela primeira vez, a gente ainda está no processo de familiarização com o assunto. É por isso que eu costumo dizer o seguinte: cada uma das 3 leituras tem um objetivo. E a primeira delas é a familiarização. A familiarização com o conteúdo, com a terminologia, com a forma de pensar ou mindset de quem escreveu o corpo de conhecimento, o Baboque. Então, essa primeira leitura serve para isso. Ela tem como propósito familiarizar você com aquele conteúdo. Tá? Então, é nesse momento que você vai descobrir termos, que você vai ter que ir no glossário descobrir por que aquele termo, que definição aquele termo tem. Aí você vai descobrir que alguns termos, por exemplo, business case. Ah, mas Marcelo, eu não uso o termo business case, eu uso o termo de referência no meu dia a dia. Muito bom, mas no Baboque é business case. Então é nessa primeira leitura que você vai se familiarizar com o conteúdo. Você então vai ler uma vez e vai ler a segunda. Note o seguinte: na primeira vez, essa é a leitura mais desafiadora, eu diria mais difícil. Por quê? Porque é a primeira vez que você está lendo o Baboque. É a primeira vez que você está lendo aquele conteúdo, então vai ser mais desafiador sim, tá? Até porque o Baboque ele não é um livro de romance, ele não é um livro de ficção, ele não tem início, meio e fim. É como se você estivesse lendo uma enciclopédia. Tá? É como se você estivesse lendo uma enciclopédia, termo por termo, tarefa por tarefa. Mas, em todo caso, você precisa fazer essa primeira leitura, que tem como objetivo familiarização. Aí você vai fazer a segunda leitura. Nessa segunda leitura, você vai ter um propósito diferente. Nessa segunda leitura, o objetivo é assimilação. Você já está acostumado, já está familiarizado com aquele conteúdo e agora você vai linkar os pontos. Você vai ver como que uma tarefa que você estudou na primeira leitura, que você leu na primeira leitura, ela produz um conteúdo, uma saída, melhor dizendo, que vai ser utilizada por outra tarefa. E as coisas vão começar a se encaixar. É que nem um quebra-cabeça, onde você coloca na mesa uma série de pecinhas, certo? E você então começa a encaixar aquele quebra-cabeça, cada uma daquelas pecinhas. E cada uma daquelas pecinhas começa a mostrar, começa a revelar a imagem que tem ali. Talvez aquele quebra-cabeça tenha a imagem de um homem, só que a cada pecinha que você junta, que você monta, que você junta no todo, te dá uma maior visibilidade daquela imagem, daquela figura do homem. É o que acontece com essa segunda leitura. E aí eu recomendo que você faça a terceira. A terceira. Note o seguinte: a segunda e a terceira leitura, elas são mais fáceis. Você já está familiarizado com o conteúdo, você já não é tão desafiador, já não é tão difícil você ler. E na terceira leitura, o objetivo é a consolidação.
Enquanto que na primeira é a familiarização, na segunda a assimilação, a terceira leitura ela serve para você, então, consolidar dentro da sua cabeça, né, dentro da sua mente, aquilo que você está lendo. É nesse momento que você vai, já não mais preocupado com os termos, com o vocabulário, com as tarefas, porque você já está familiarizado com elas, você já as conhece, você já sabe o link, né, o relacionamento entre cada uma delas, isso você conseguiu na segunda leitura. Agora, nessa terceira leitura, que é muito mais fácil, porque você já leu 2 vezes, tá? Ela vai ficar muito mais fácil, e aí você vai consolidar esse conhecimento. Tá bom? Eu recomendo então, lembra, 3 leituras. A primeira para você se familiarizar, a segunda para você assimilar e a terceira para você consolidar os conhecimentos. Eu, geralmente, quando eu me preparo para uma certificação ou eu tenho uma leitura muito importante, um preparatório, por exemplo, quando eu faço para um treinamento, quando eu preciso ler bibliografia para eu poder preparar um treinamento, ou até mesmo para eu recorrer e consultar para uma determinada consultoria, eu sempre faço isso 3 vezes. Esse é meu método, 3 vezes. Familiarização, assimilação e consolidação. Tem um resultado tremendo. E durante o preparatório para a certificação CCBA e CEBAP, eu te digo direitinho quando é que você tem que fazer cada uma dessas leituras. Tá? Não é fazer essas 3 leituras uma na sequência da outra, não. Cada uma delas tem um momento apropriado. E como eu falei, eu sempre faço essas 3 leituras. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu fui me preparar para uma certificação e eu fiz essas 3 leituras. A primeira leitura, ela é aquela leitura mais elaborada, ela é mais demorada, ela consumiu mais o meu tempo. É óbvio, eu estava me familiarizando com aquele conteúdo, né? Eu já conhecia aquela disciplina, eu já conhecia boa parte do conteúdo, mas não a forma como aquele livro, como aquela certificação abordava aquele assunto. Então, levou mais tempo. Depois eu fiz a segunda, e na terceira eu já estava até mesmo parafraseando certos conteúdos, certas páginas, já estava de cor, eu já sabia de cor, tá bom? E na sua preparação eu recomendo isso. Essa é uma estratégia que vai fazer com que você, durante o exame, responda até mais rápido as questões. Talvez você esteja se perguntando assim, mas Marcelo, olha, tem que ter paciência, né? Tem que ter determinação, motivação para ler 3 vezes. Sobre motivação, eu vou ter um vídeo daqui para frente onde eu vou falar sobre isso, sobre motivação, como é que se encontra dentro de você, não fora, tá? Dentro de você, essa motivação. E ela vai fazer toda a diferença na sua preparação para a certificação CCBA e CEBAP, tá bom? Essa é a minha estratégia para você hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha, diz aqui que você gostou aqui embaixo, né? E isso é muito importante para que eu possa saber se você realmente está gostando dessas dicas e estratégias e se eu estou indo no caminho certo. Isso é muito importante para mim, tá bom? Um grande abraço para você e uma boa preparação. Até mais!